Amém. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos. Vamos abrir os nossos livros, a Escritura Sagrada, ao livro de Lucas, capítulo 11. Nós iremos estar lendo a partir do versículo 33. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 33. Todos acharam? Leiamos. Ninguém acende uma candeia e coloca em lugar oculto, e nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se pois o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu resplendor. Quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele. E entrando Jesus, sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do copo, do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas, ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça, o amor de Deus. Devíeis praticar essas coisas sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então, um dos doutores da lei lhe disse: mestre, quando dizeis isso, também ofendes a nós. Ele, porém, respondeu: ai de vós também, doutores da lei, sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais nesses fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que os vossos antepassados mataram. Assim sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados. Pois eles mataram os profetas e vos lhe edificais os túmulos. Por isso diz a sabedoria de Deus: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração prestará contas. Ai de vós, doutores da lei, porque retiverdes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes que os outros, impedistes os que desejam entrar. Ao sair ele dali,
Os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Vamos orar, meus irmãos. Pai, coloca o cabo da fonte, senão vai descarregar, hein? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, Deus, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo Senhor não nos deixar cair em tentações, pelo Senhor nos livrar de todo o mal existente nessa terra. Somos gratos, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem sido bondoso com cada um de nós. Agradecemos especialmente por estarmos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome, para ouvir Tua palavra, para aprender do Senhor, para que a Tua palavra, Deus, ache morada em nosso coração. E é para isso, Senhor, e é por causa disso, que nós oramos pelo Teu Santo Espírito vindo da Tua parte, iluminando o nosso entendimento, iluminando o nosso coração, preparando o nosso coração para a Tua palavra. Senhor, faz assim, Deus, e nos conduz em direção ao conhecimento da Tua palavra, ao entendimento da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com essa dádiva. Nos faz compreender, ó Deus, a Tua palavra, para que ela possa penetrar profundamente em nosso coração. Faz assim, para a honra e glória do nome do Senhor. É em Ti, Senhor, que oramos. É no Teu nome que Te bendizemos e agradecemos. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, na semana passada a gente viu o relato de Lucas falando a respeito da blasfêmia, né, dos fariseus e dos escribas. Aliás, a blasfêmia dos fariseus e os escribas pedindo um sinal do céu. A gente viu isso na semana passada. Então, Jesus, falando a respeito da blasfêmia dos fariseus, ele fala que ele não estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. Ele estava expulsando os demônios porque o reino de Deus havia chegado. E ele fala que o único sinal que aquela geração estava pedindo, aquela geração incrédula estava pedindo, o único sinal que eles iriam ver era justamente o sinal de Jonas. Aquilo que acompanhava Jonas, ou o que acompanhou Jonas, que poderia ser visto em Jesus. O que nós iremos ver, em primeiro lugar, a primeira parte, é justamente a continuação desse episódio, de Jesus estar falando aos fariseus e aos escribas a respeito desse sinal que eles pediram e a respeito da blasfêmia que os fariseus haviam cometido. E nós iremos ver Jesus continuando isso, falando sobre a luz do corpo, e depois iremos ver Jesus criticando tanto os fariseus como os escribas. Então, o que nós iremos ver hoje é exatamente isso. A luz do corpo, que, olha aí para a sua Bíblia, está dos versículos 33 ao versículo 36. Nós vamos ver Jesus criticar os fariseus, que está aí do versículo 37 até o versículo 44. E nós iremos ver Jesus criticando os escribas, que está aí do versículo 45 até o versículo 54. Então, é isso que a gente vai tratar hoje à noite no nosso estudo. Então, vamos lá. Como eu comecei falando, Jesus, ele havia respondido esse questionamento dos fariseus a respeito de que qual era a autoridade, ou com que autoridade ele expulsava demônios. E aí eles até acusaram Jesus de expulsar demônios pelo maioral dos demônios, né, por Beelzebul.
E aí Jesus responde às críticas dele, dizendo que essa afirmação que eles faziam não fazia sentido, porque se ele expulsasse demônio por Belzebu, que era o maioral dos demônios, significaria dizer que o reino das trevas estava dividido e ele não iria subsistir. E depois, ainda dentro desse questionamento, ele vai dizer que se Jesus expulsa demônio pelos demônios, então por quem os discípulos dos fariseus expulsavam demônios? Então, ele vai concluir dizendo que ele expulsava o demônio, por quê? Porque o reino de Deus chegou. Porque o Espírito de Deus estava com ele e o reino de Deus chegou. Ele vai contar algumas parábolas, como a gente viu na semana passada, e por fim ele vai responder aos escribas que pediram um sinal. E aí ele foi lá e falou que o único sinal que eles iriam ver era o sinal de Jonas. Então, vamos começar aqui, justamente, falando dessa questão, continuando, aliás, tudo que estava acontecendo ali, e aí Jesus vai falar sobre a parábola da candeia. Isso é uma coisa importante. Quem estava diante deles? Diante dos fariseus e diante dos escribas? Jesus. Mas mesmo Jesus estando diante deles, eles não reconheceram a Jesus. Eles não conheceram a Jesus. Eles não viram a Jesus. E tudo isso se deu porque não era a Jesus que eles desejavam. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Nós vemos o que desejamos e nós desejamos o que vemos. Pense comigo. Você já viu em algum filme, em algum lugar, por exemplo, uma pessoa está no deserto. O que ela mais deseja naquele momento que ela está no deserto? Água. E aí, quando ela começa a delirar, porque ela está desejando muito água, o que ela vê? Água. Mas, na verdade, não é água. Então, o que ela está vendo? Uma miragem. Então, a gente vê o que a gente deseja. E a gente deseja o que vê. Jesus estava na frente deles, mas eles não viram a Jesus. Eles não reconheceram a Jesus. Eles não perceberam a Jesus, porque não era a Jesus que eles desejavam. E mesmo vendo a Jesus, eles não desejaram Jesus. Eles não desejaram que Jesus fosse o Senhor deles, o Messias, o Cristo. Então, mesmo vendo Jesus ali, eles não viram, não reconheceram, não perceberam, porque não era a Jesus que eles desejavam. E aí, por isso, os fariseus disseram que ele expulsava demônio pelo maioral dos demônios, e os escribas pediram um sinal. E o que a gente falou até na semana passada, né? Eles pedem um sinal, depois de Jesus ter feito o quê? Expulsado um demônio. Era ou não era um sinal? Era um sinal. Mas eles não reconheceram como um sinal, porque não era aquilo que eles desejavam. E aí, é exatamente nesse sentido que Jesus está contando essa parábola aqui, versículo 33. Falei tudo isso como uma introdução, para que a gente possa entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Versículo 33, do capítulo 11 de Lucas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. Então, olhe só o que Jesus está dizendo aqui.
Ele já havia dado esse exemplo aqui, lá no capítulo 8. Só que lá ele conta como com um contexto diferente, ou até como um entendimento diferente, vamos dizer assim. Aliás, uma interpretação diferente. Ou uma tentativa, não. Um ensinamento um tanto quanto diferente do que ele está querendo mostrar aqui. Então, olha só, preste atenção em todo esse contexto. Eles estão diante de Jesus, mas não estão reconhecendo Jesus. Aí Jesus diz que ninguém coloca uma candeia debaixo de um cesto e nem deixa ele oculto. Ele deixa no velador para que todos aqueles que entrem vejam a luz, olhem para a luz, percebam a luz. Porque caso contrário, essa luz ela não será vista, ela vai estar escondida. Mas não era o caso de Jesus. Essa luz, que é o próprio Jesus, estava diante deles. Mas olha o que ele fala no versículo 34. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. O que Jesus está querendo dizer aqui? O que ele quis dizer com isso? Olha, os teus olhos é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Se forem maus, teu corpo terá trevas. O que ele quis dizer com isso? Bora, depende de vocês. Dependendo do que vocês disserem, a gente continua aqui. Dependendo do entendimento aí de vocês. Não sei o que você quer dizer. Esse versículo de Isaías 53, na verdade, ele significa apenas Jesus na crucificação dele. Quando ele diz que ele não tinha aparência nem formosura, ele está se referindo ao fato de quando ele foi moído, ferido e massacrado. Não é em relação à fisionomia de Jesus, de quem ele era sem as chagas. Mas ele está se referindo ao sofrimento dele na crucificação. Então, quando olhavam para ele, ele era desprezível. Por quê? Porque ele estava cheio de feridas. Porque ele havia sofrido. Não era a aparência dele sem o sofrimento. Era, mas ele não era atraente porque ele estava desfigurado. É tanto que ele vai dizer assim: homem de dores que sabe o que é sofrer. Pode falar. Isso, é isso que eu estou dizendo. Então aquele texto se refere ao sofrimento de Jesus na crucificação e não a Jesus normal, assim, normal no sentido de sem estar sofrendo ali na cruz. Então quando eu disse que ele não tinha aparência nem formosura e olhávamos e virávamos o rosto, é porque ele estava coberto de chagas por causa de tudo aquilo que ele havia sofrido. Vai, vô, espreme. Mas você está na linha, vô. Está na linha. É exatamente isso, Roberto.
é o que a gente deseja. Se nós desejarmos o que é bom, e no caso, o que seria bom aqui? A luz, que é quem? Jesus. Se você olha e deseja isso, que é bom, o seu corpo será luminoso, porque você está desejando a luz, que é Jesus. Agora, dependendo do que vocês estão desejando, o seu corpo será trevas. E ele vai dizer isso mais na frente, quando ele diz que eles são cheios de cobiça e maldade. Ele vai dizer isso lá no versículo 39. Por isso que ele está dizendo que os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, aquilo que os olhos veem e desejam, é isso que vai ou iluminar o nosso corpo, ou colocá-lo ele em trevas. Vai depender muito do que o nosso coração deseja. Isso. Isso aqui reporta sabe aonde? Reporta sabe a quê? Reporta a quê? Vamos lá. Pense. Espreme, vai lá. Ó, espremeu um pouquinho e saiu. Isso, Velho Testamento. Os olhos viram e desejaram. O que foi? O fruto proibido. Foi a primeira coisa que os olhos viram e desejaram e que não era permitido, né? Outra coisa no Antigo Testamento que viu e não era permitido e desejou. Davi e Betseba. Então, tudo aquilo que os olhos olham e desejam, dependendo do que você está desejando, o teu corpo pode ser luz ou trevas. E no caso deles aqui, não estava sendo luz, porque eles não estavam desejando a Jesus. O desejo deles aqui, sabe o que era? Era colocar Jesus à prova. Era mostrar não, né? Tentar provar que Jesus era um falso mestre. Era tentar provar que Jesus, o que ele estava ensinando, era mentira. E sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque tudo aquilo que Jesus estava ensinando ia exatamente de encontro a eles. Doía, ofendia. Porque a verdade dói, a verdade machuca, a verdade muitas vezes ofende. E ofende não porque a verdade seja algo ofensivo, mas ofende justamente porque se está fazendo algo contrário à verdade. E por isso ela ofende, porque ela mostra a realidade. Não existe nada que mostre mais as imperfeições do que a luz. É ou não é? Quando um ambiente está escuro, você não consegue ver o quanto aquele ambiente está defeituoso. Agora clareia ele, coloca luz nele, e você vai ver cada detalhe de imperfeição que tem nas paredes. Então, quando Jesus estava diante deles e os iluminou, eles viram tudo que estava de errado. Então, normalmente, quando acontece isso, o que a gente tenta fazer para ninguém ver o que está errado? Apagar a luz. Porque se a luz estiver apagada, ninguém vai ver. E aí, Jesus está falando para eles que a candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, quando os teus olhos desejarem o que é bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Aí olha o que ele diz no 35. Então cuida então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Em outras palavras, desejem o que é bom. Caso contrário,
o que haverá em nós é trevas. Escute e lembre-se disso. Se nós desejarmos ao nosso Jesus de todo o nosso coração, nós iremos vê-lo e percebê-lo, porque Ele está diante de nós. Mas nós só enxergamos aquilo que nós desejamos, e desejamos aquilo que vemos. Nós precisamos desejar esse Jesus para que Ele possa ser real nas nossas vidas. Talvez Jesus não esteja sendo tão real nas nossas vidas, porque o nosso coração está desejando tudo menos Jesus. Talvez você deseje cura, você deseje dinheiro, você deseje ficar bom de alguma coisa, você deseje, enfim, você deseja qualquer coisa, deseje tudo, menos a Jesus. E quando todas essas coisas que a gente deseja faltam, a gente entra em desespero. Nós precisamos desejar o nosso Senhor, para que Ele seja real diante de nós, para que a gente consiga vê-lo. Eu amo a frase que Jó diz, depois que ele passa por toda aquela tribulação, né? Aí no final, ele falando com Deus, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Que nós possamos desejar o nosso Senhor de tal maneira que os nossos olhos o contemplem. E o contemplem em cada situação de nossas vidas, que a gente possa enxergar Jesus no pão em nossas mesas, no cuidado que Ele tem em nos dar o pão, que a gente possa enxergar Jesus nos livramentos, que a gente possa enxergar Jesus na nossa família, na bênção, na dádiva que é a nossa família, que a gente possa enxergar Jesus na nossa congregação, nos nossos irmãos, que a gente possa ver Jesus ali, nas coisas do nosso dia a dia, no nosso trabalho. Você tem um trabalho? Amém? Você só tem porque Jesus te deu. Veja isso. Veja Ele aí. Deseje Ele para que você possa vê-lo nessas situações. E aí, olha o que Jesus vai concluir dizendo, versículo 36. Se pois o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, a semelhança da candeia que te ilumina com resplendor. Como é que o corpo vai estar iluminado? Quando o olho desejar o que é bom. Ele fala sobre a questão de partes. Então, é como se fosse gradativo a relação. Em partes de corpo. Nenhuma parte dele, né? Ou seja, ele está completo. Ou ele é gradativamente, ele vai se modificando das trevas para a luz, através do momento que você vai olhando. Não. A ideia aqui não é que, por exemplo, eu entendi o que tu está querendo dizer. Mas a ideia aqui não é que, por exemplo, a minha mão está na luz e a minha outra está nas trevas, não. É uma luz que ilumina por completo. Então, ou você está na luz ou nas trevas. Não existe eu tô meio na luz, meio. Então, eu estou na luz, mas o meu pé ainda ficou ali nas... Não existe isso. Então, a ideia aqui é o seguinte, preste atenção. Olha só,
está tudo escuro, você está nas trevas, o que você mais deseja? Luz. Aí, você pega essa luz e deseja ela. E no momento que você deseja ela, você fica iluminado e você passa a refletir ela. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos ler de novo o versículo 36. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que ilumina com seu resplendor. Quando nós desejamos o que é bom, o nosso corpo fica iluminado. E quando nós desejamos ser iluminados, nos tornamos como aquilo que nós desejamos. Não é isso que ele está dizendo? Quando o teu corpo todo estiver iluminado, você será semelhante a quem? Olha aí o versículo 36. Semelhante a candeia. E no caso aqui, quem era a candeia? Isso. Deseje essa luz e você será semelhante a ela. Porque ela irá refletir em você e você será iluminado, tal qual ela. Você irá refletir essa luz. E esse ensinamento aqui de Jesus tem tudo a ver com Mateus capítulo 6, aliás, capítulo 5, quando ele vai dizer para os discípulos que os discípulos eram a luz do mundo. Mas quando é que esses discípulos se tornariam a luz? Quando eles desejarem essa luz. Amém, irmãos? Desejem a luz e vocês serão iluminados. Desejem a luz e vocês serão como essa luz que ilumina vocês. Nós desejamos o que vemos e nós nos tornamos aquilo que desejamos. Esse é o ensinamento de Jesus aqui para os fariseus. E é exatamente por esse motivo que eles não conseguiram enxergar a Jesus, ver a Jesus, reconhecer a Jesus. E aí pediram um sinal. E aí disseram que ele estava expulsando o demônio pelo maioral dos demônios. Nada disso. A grande questão deles não conseguirem ver a Jesus é porque não era isso que eles desejavam. Eles eram cobiçosos e maus. E tudo vai se encaminhar agora para Jesus demonstrar na prática o ensinamento dele aqui a respeito da candeia. Olha aqui, versículo 37. Quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele. E entrando, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se vendo que ele não se lavava antes de comer. Então aqui a gente pode perceber que toda a noção do fariseu de pureza, de estar iluminado, vamos dizer assim, era externa. Os fariseus tinham uma noção de purificação, mas externa. Então, o que eles estavam criticando Jesus aqui? O que era? Ele convida Jesus para comer. E aí, quando Jesus chega na casa dele, ele percebe que Jesus não faz o quê? Não se lava. Na mente do fariseu, isso aqui era se purificar. Então, a noção dele de pureza era externa. E aí, Jesus vai ensinar a eles, na prática, justamente o que ele estava ensinando a respeito da candeia. Só que agora ele vai mostrar na prática o que eles desejavam e aonde estava o coração deles. Então vamos lá. Vamos ver Jesus criticando aqui os fariseus e mostrando a eles na prática o ensinamento da candeia. Versículo 39.
O Senhor Jesus lhe disse: vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos, quem fez o exterior também não fez o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Ele está dizendo, não adianta você estar ou parecer limpo externamente, se não tiver limpo por dentro. E o que significa isso? Significa que o coração deles estava cheio de desejos pecaminosos. Olha o final do versículo 39. Vocês limpam o copo, limpam o prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Do que adianta vocês por fora parecerem tudo limpinho? Limpar o copo, limpar as mãos, limpar o prato, mas o coração de vocês está cheio de maldade, cheio de cobiça, vocês estão imundos por dentro. Não adianta de absolutamente nada. E aí Jesus está mostrando para eles na prática o que eles estavam desejando. Eles desejavam coisas más, coisas... Seria... Em outras palavras, é porque Lucas ele não foi tão detalhista aqui. Mas se a gente for para Mateus, nessa mesma parte aqui, Jesus ele vai dizer uma frase que a gente escuta muito, a gente até decorou ela, né? Aonde está o teu tesouro? Jesus diz isso lá. Aí ele vai citar, por exemplo, olha, não acumulei para vós tesouro na terra. Lembra dessa passagem? Onde a traça, a ferrugem corrói. Então tudo isso tem a ver com aquilo que está sendo cobiçado, aquilo que está sendo desejado, aquilo que se vê de alguém ou que alguém possui e se cobiça, deseja aquilo. E todas essas coisas, elas corrompem o coração. E aí não adianta nada alguém ser alguém que tem, pelo menos diante das pessoas, né, de maneira externa, se comporta direitinho, todo mundo vê a pessoa se comportando direitinho, mas o coração deseja coisas más, cobiça coisas más. Não adianta de nada. Seria exatamente um viver de aparência. E isso é algo que com certeza não agrada a Deus. Aí olha o que ele diz: loucos, quem fez o exterior também não fez o interior? O que Jesus está dizendo, Jesus não está condenando eles por eles serem pessoas que têm higiene. Esse não é o ponto. Porque senão Jesus está dizendo, olha, não precisa se lavar não precisa tomar banho não, né? Come de qualquer jeito. E não é isso que Jesus está falando. Jesus não está condenando a higiene deles. Jesus está condenando eles terem esse tipo de atitude como uma coisa extremamente espiritual, sem ser. Mas o coração deles está totalmente cobiçoso de coisas más. Ou seja, não adianta de absolutamente nada. Porque Deus criou o exterior e Ele se importa com as duas coisas. Ele se importa... Isso aqui é fantástico, porque ultimamente, uma das frases que a gente mais escuta, principalmente quando alguém está fazendo alguma coisa de errado, alguém que eu falo no meio cristão, obviamente, né? A pessoa diz assim, não,
mas Deus, ele só quer o meu coração. Você já ouviu essa frase? Já ou não? Mas o coração tem que estar limpo. É ou não é? Porque ele se importa com o exterior e com o interior, com os dois. O coração precisa ser um coração iluminado, precisa desejar o que é bom. E os fariseus, ao contrário disso, no final do versículo 39, estavam cheios de cobiça e maldade. E estavam recriminando Jesus porque ele não lavou as mãos para comer. Não faz sentido nenhum isso. O coração cheio de maldade, recriminando Jesus porque ele não lavou as mãos. Foram duas moças comer lá no quiosque, e ela estava falando isso aí, como estava só eu, ela me chamava para conversa, dizendo que ela praticamente disse essa frase: Deus quer meu coração, não é meu corpo, ele quer meu coração. Aí ela saiu do banheiro, a irmã dela disse assim: vai, esse coração aí está tão podre, porque ela é uma pessoa cheia de mágoa, ela é uma pessoa que é aproveitadora. Se ela pudesse aproveitar de você em relação a dano próprio, ela vai fazer isso. E era a irmã dela. A irmã dela dizendo, sabe, e assim, falou abertamente, então que coração é esse, né? Ainda tem um detalhe, a frase que eu acabei de citar aqui, né, que o próprio Jesus diz. Ele diz, a boca fala do que o coração está cheio, mas as nossas atitudes demonstram o que está no nosso coração também. A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se comporta, reflete o coração. Ultimamente a gente tem visto, por exemplo, especialmente nas jovens, isso, né? Dentro da igreja, se vestirem parecendo umas... não vou nem dizer. E aí, essas pessoas, eu já ouvi frases como, por exemplo, mas a minha roupa não molda o meu caráter. E eu concordo com essa frase. Não é a roupa que molda o caráter, é o caráter que molda a roupa. Então, se o nosso caráter é transformado, nós vamos se vestir de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa, e não com a moda. O nosso exterior, ele vai refletir o interior. As nossas intenções vão refletir o que está dentro. E muitas vezes, ou algumas vezes, pode até por um tempo maquiar o interior com o exterior, mas não se maqueia por muito tempo. Porque você sabe, principalmente quem já se maquiou na vida, que maquiagem, ela é para sempre, você passa uma vez e pronto. É? Ela vai embora. Uma hora, maquiagem sai. Se tomar um banho, sai. Então, voltando aqui para o que nós estávamos falando, Jesus está falando sobre o interior deles. E aí, Jesus ele vai falar 3 ais. Esses ais aqui, eles são alertas. Ai de vós, ai de vós. Ele está alertando eles. É um alerta que Jesus está falando para eles, que são 3 e que cabe bem certinho para cada um de nós. Então vamos lá, o primeiro ai está aí no versículo 42. Ele diz: ai de vós fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça, o amor de Deus, devias praticar estas coisas sem esquecer aquelas. Quando Jesus está dizendo que eles se importam lá no versículo 39 ao 41, que eles se importam muito com o exterior, eles eram alguém que provavelmente dava esmolas, mas o coração deles não estava nisso. Eles davam o dízimo, e Jesus está dizendo que eles fazem isso, né? Versículo 42,
Vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça. Mas eles desprezavam a justiça de Deus. E o que seria a justiça de Deus? Seria exatamente o fato deles não estarem dando esmolas, por exemplo. Não estarem praticando essa justiça. E eu até falei errado, né? Eu disse que eles faziam essa prática da esmola. Não, eles não faziam. Por isso Jesus está dizendo no versículo 41, que eles deveriam dar esmola do que está dentro do copo e do prato. Mas ele estava muito mais preocupado com o copo e o prato do que com as pessoas que estavam passando necessidade. E aí eles davam os dízimos de tudo, da hortaliça, eles davam o dízimo da hortelã, da arruda, mas eles desprezavam a justiça de Deus, ou seja, o fazer o bem às outras pessoas. O fato aqui é que eles estavam se comportando como verdadeiros religiosos. Porém, a verdadeira religião que Tiago vai dizer lá, que é dar esmolas aos pobres e ajudar as viúvas, e que isso é a justiça de Deus, eles não estavam cumprindo, eles não estavam praticando. Então, não adiantava, porque o coração deles não estava em fazer o que é justo, estava simplesmente em ser um religioso, em praticar rituais que fariam ele se sentir bem, e só. Como quem cumpre eu ia dizer um mandamento, mas na verdade não é nem um mandamento, né? Como quem cumpre uma regra. Eu não sei se todos vocês aqui já foram católicos. Católico apostólico romano, né? Mas quem já foi sabe que a missa é como se você cumprisse uma agenda da semana. Você vai para a missa e você cumpre a sua obrigação de ir para a missa. É como se você, e você já deve ter ouvido isso, né? Se você já foi católico, alguém que, sei lá, passou a semana todinha fazendo o que é errado, ele disse: rapaz, eu preciso ir para a missa porque eu estou muito carregado. Fiz muita coisa de ruim. Preciso ir para a missa. Isso é um coração religioso, que acha que porque ele está indo para a missa, pronto, ele vai sair de lá zero bala, né? Pronto para fazer tudo de novo, porque agora eu zerei a minha conta. Encheu o life. A época que eu era católico mesmo, na igreja de São Francisco. Tu era. E aí, eu me lembro que assim, a gente das festas da minha volta. Eu não podia carregar idade, né? Aquela não deixava. Eu sei. Pessoas que estavam lá, iam mais cedo para a missa no domingo, depois de lugar, e estavam indo para a professão achando carnaval. É porque ele pagou a cota, né? Aí agora podia gastar. Tu falou assim, parece que veio a mim. Não foi muito tempo atrás, não, mas. Os fariseus tinham essa mentalidade. Eles cumpriam as suas obrigações religiosas, então para eles estava tudo bem. Estava tudo bem não se importar com os pobres, estava tudo bem eles cobiçar o que era mal, porque externamente estava tudo ok, estavam dando dízimo disso, dízimo daquilo, mas aí Jesus está dizendo que eles desprezavam a justiça e o amor de Deus. Eles deveriam praticar essas coisas, e olha que Jesus não está recriminando o fato deles darem o dízimo, deles cumprirem essa obrigação aqui com que eles tinham com o templo. Jesus está recriminando eles em fazerem isso e acharem que por eles estarem fazendo isso, eles estavam cumprindo a justiça de Deus
mesmo que eles desprezassem o amor de Deus, a justiça de Deus, os pobres. Em outras palavras, eles estavam sendo pessoas que externamente estavam fazendo o que era certo, porém o coração estava longe das coisas de Deus. Nós devemos fazer o que é correto, porque aqui dentro o nosso coração está em Deus. É o que está aqui dentro que nos conduz a fazer o que é correto. E aí a gente vai ver, como eu disse no começo aqui, quando Jesus recrimina eles, que tudo que Jesus vai dizer que eles estavam fazendo de errado, eram porque tudo que eles faziam era externo. Eles faziam, olha só, versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque vocês gostam dos primeiros assentos, e vocês gostam dos cumprimentos em público. Vocês só estão fazendo essas coisas, vocês só estão dando dízimo, vocês só estão cumprindo as obrigações religiosas de vocês. Sabe por quê? Porque vocês gostam de aparecer. Vocês gostam de ser visto. Vocês gostam de receber elogios, os cumprimentos, parabéns, boa. Vocês não fazem isso porque vocês querem fazer a vontade de Deus, não. Vocês querem fazer isso porque vocês estão querendo receber os elogios das pessoas. Sabe o que significa estar no primeiro lugar? Aqui, quando ele diz assim, ó, porque vocês gostam dos primeiros assentos na sinagoga? Os primeiros assentos na sinagoga era lugar de honra. Você lembra quando Jesus fala isso? Ele diz, olha, quando vocês chegarem no lugar, não procure os primeiros assentos, procure os últimos. Aí se alguém quiser honrar você, ele vai levar para frente. Agora, se você procurar os primeiros, e aí chega alguém com mais honra do que você, você vai ser tirado da frente, vai ser levado para trás, e você vai passar vergonha. Jesus fala isso. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que eles gostavam, ou eles faziam essas coisas, porque eles queriam ser honrados. Eles queriam ser elogiados. Mas não porque o coração deles estivesse em Deus. Na justiça e no amor de Deus. Aí, o terceiro ai que Jesus fala com eles é mais pesado. Versículo 44. Ai de vós, porque vocês são como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Vocês são sepulturas que ninguém está vendo, mas ali só há morte, só há um morto ali, mesmo que ninguém saiba que há um morto ali. Né? Porque quando ele diz uma sepultura oculta, é uma sepultura que ninguém está vendo. Ninguém sabe que ali é uma sepultura, mas tem um corpo lá, tem um morto lá, só ninguém sabe. A pessoa anda por cima, mas não sabe que ali tem um morto. Então Jesus está dizendo que eles são esse tipo de sepultura, que as pessoas passam por eles sem perceber que na verdade por dentro estão mortos, estão podres, porque tudo que eles fazem de maneira mecânica, religiosa, e eles fazem simplesmente para aparecer. Olha que coisa assim dura que Jesus está falando para eles. Isso que Jesus disse para eles, eles receberam como um elogio? Sim ou não? Foi ofensivo? Foi ofensivo? Imagine Jesus dizendo isso para você. Vocês são um bando de religiosos que só estão procurando honra e elogio. Por dentro vocês estão tudo morto. Ouvi isso de Jesus? Aí, e Jesus estava falando isso para quem? Para os fariseus. Aí os escribas, né? Versículo 45.
Então os doutores da lei, os escribas, disse: mestre, quando o Senhor diz isso também nos ofende. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não faço isso dessa maneira não. Como se eles quisessem receber de Jesus algum tipo de aprovação, né? Como se Jesus fosse dizer: não, eu estou dizendo isso com os fariseus, com vocês é outra coisa, vocês são gente boa. Então eles falam isso, né, procurando essa aprovação. Aí Jesus, versículo 46, responde: ai de vocês também. Ai de vocês também, doutores da lei, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com o dedo tocam nesses fardos. Olha o seguinte: eles sobrecarregavam os homens. Servir a Deus não é uma coisa leve. É, de certa maneira, um peso, um custo. Existe um custo para isso. É preciso se negar para isso. E esse fardo é pesado. Se lembra quando Jesus diz assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Aí ele diz, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus diz isso, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, ele está falando dos cansados e sobrecarregados de quê? Da lei. Do fardo pesado que os escribas colocavam neles. Não é cansado e sobrecarregado do mundo, das coisas do mundo, do cansaço do trabalho, tem nada a ver com isso. É os cansados e sobrecarregados de um jugo, de um fardo que era colocado em cima dele, nos ombros dele, pelos escribas e pelos fariseus. Uma coisa que já era pesada se tornava mais pesada com leis que muitas vezes nem faziam sentido, como essa de lavar as mãos. Pelo menos por dentro. Por isso que Jesus vai falar que aquilo que come não é aquilo que contamina. E eles entendiam que era. Então eles jogavam esse fardo em cima do povo. Mas Jesus está dizendo que eles jogavam esse fardo em cima do povo, mas eles mesmos não cumpriam isso. Não é isso? Ó? Versículo 46. Sobrecarregam os homens com fardos difíceis, mas vocês nem com o dedo tocam esses fardos. Vocês jogam isso em cima do povo, mas vocês mesmos não cumprem. Porque o cumprimento de vocês da lei é externo. Vocês só fazem quando vocês são vistos. Vocês não fazem quando ninguém está vendo. Esses fardos aí vocês deixam para os outros. Eles sobrecarregam os homens. Versículo 47. O segundo ai dos escribas. Ai de vós, pois edificai os túmulos dos profetas, que vossos antepassados mataram. Assim sois testemunhas que aprovam as obras dos vossos antepassados, pois eles mataram os profetas e lhes edificam os túmulos. Por isso, diz a sabedoria de Deus: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo. Vocês lembram o que eu disse? Se a luz mostra a imperfeição, o que eu tento fazer? Apaga a luz. O que Jesus está dizendo é que eles são iguais os antepassados.
eles não só aprovam o que os antepassados fizeram, que era matar os profetas. E por que eles matavam os profetas? Porque os profetas anunciavam para eles a vontade de Deus. Que essa vontade de Deus que era anunciada para eles, muitas vezes, ia expor tudo o que eles estavam fazendo de errado. E aí o que eles faziam? Se consertavam? Não, vão matar o profeta. Porque se ninguém diz o que eu estou fazendo de errado, ninguém vai saber. Então, ao invés de se consertar, mata aquele que está falando que eu estou errado. E aí Jesus está dizendo que eles estão fazendo, eles estão comprovando o que eles faziam, e mais, eles vão continuar essa obra. E aí ele vai dizer, vocês vão fazer a mesma coisa com os profetas e apóstolos. Vocês também vão tentar matar eles e tentar calar eles. Matarão a uns, perseguirão a outros. Por isso vocês são iguais aos antepassados de vocês. Vocês dão testemunhos dos antepassados de vocês. Vocês edificam os túmulos, os sepulcros deles. Esses são vocês, escribas. Mas preste atenção. Versículo 50. Vocês farão isso, mas essa geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas, desde a fundação do mundo. Irão perseguir, irão tentar calar os profetas de Deus, os homens de Deus, mas irão prestar contas. O terceiro e último ai, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, porque retiverdes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedis o que desejam entrar. Eles não entram e impedem outros de entrarem. Por que eles faziam isso? Por que Jesus disse isso? O escriba era aqueles que detinham, por assim dizer, a escritura. Por isso Jesus está dizendo que eles tinham a chave do conhecimento. Jesus diz o seguinte, olha, vocês dizem que creem nas escrituras e são elas que dão testemunhos de mim. Só que eles que detinham esse conhecimento da escritura, eles não criam. E por eles não crerem, eles não passavam esse conhecimento para ninguém, assim impedindo que outros entrassem. Isso tudo pode acontecer com a gente. Nós temos esse conhecimento que pode salvar as pessoas? Sim ou não? Nós podemos impedi-las de entrar? Sim, de duas maneiras. O primeiro, se a gente não falar da Escritura, não falar do Evangelho. O segundo, é se nós agirmos como incrédulos. Se o nosso testemunho for negativo, as pessoas não irão crer, serão impedidas de entrar. E a gente também não estará entrando. Vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar. A gente detém o conhecimento e impedem as pessoas de entrarem pelo nosso falso testemunho, pelo nosso testemunho negativo. Então Jesus está alertando isso para todos nós, não somente para os escribas, não somente para os doutores da lei, mas para nós. A chave do conhecimento também está sobre nossas mãos. E nós não podemos, de maneira nenhuma, impedir que pessoas adentrem no reino de Deus. Aí, para concluir, versículos 53 e 54. Ao sair dali, os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhes ciladas,
a fim de o apanharem em alguma coisa. Depois de tudo isso, eles ficam testando Jesus, né? Ficam testando Jesus porque a grande questão deles aqui é que tudo que Jesus estava falando iam exatamente de encontro a todas as coisas erradas que eles estavam fazendo. Até mesmo a maneira deles servirem a Deus estava errada. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam calá-lo. Só que era difícil calar alguém que o povo estava vendo que estava fazendo um monte de milagre. Então eles tentavam agora, ao invés de dizer que o que ele fazia era errado, eles estavam tentando pegar ele em alguma coisa, ou seja, ver se ele falava alguma coisa que era contrária a Deus. Porque se ele fosse encontrado falso, então todos os ensinamentos dele eram falsos, porque ele era falso. Então eles estavam tentando aqui jogar ciladas para ver se eles apanhavam Jesus em alguma coisa. Que Jesus dissesse alguma coisa que fosse contrário a Deus, às Escrituras. O mais engraçado é que ainda é assim hoje. As pessoas fazem de tudo para provar que Jesus é falso. Que Jesus não é verdadeiro. Porque se Jesus for falso, se Jesus não for verdadeiro, então tudo que Jesus ensinou sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre perdão, se Jesus for falso, tudo isso também será falso. E as pessoas querem que essas coisas sejam falsas, porque elas não querem ser condenadas por isso. Elas querem continuar fazendo tudo que elas fazem de errado. E no final das contas, se Jesus é falso e todos esses ensinamentos dele são falsos, então tudo que elas fazem está tudo bem. O problema para essas pessoas é que Jesus não é falso, Jesus é real. E tudo que ele ensinou, toda a sua mensagem, toda a sua pregação, todos os seus ensinos também são reais. Mas para que ele possa ser real na vida da gente, e não somente na nossa, mas de todos os outros, é necessário que nós venhamos desejá-lo. Desejá-lo de todo o nosso coração. Então, irmãos, já que Jesus é real, assim como os seus ensinos, é por isso que todos nós, se estivermos vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, precisamos nos arrepender. Se o nosso coração não tem desejado a Jesus, tem desejado outras coisas e não a luz, e se nós nos encontramos em trevas e não na luz, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos moldar a Ele e não tentar matar esse Jesus, anular esse Jesus, e nem matar a sua mensagem e nem os seus profetas. O mundo hoje tenta calar os profetas do Senhor. Não os profetas no sentido do Antigo Testamento, de que eles estavam escrevendo a Escritura, que eles receberam de Deus a inspiração para escrever a Escritura, mas os profetas no sentido também do Antigo Testamento, de que eles falavam a vontade de Deus, anunciavam a palavra de Deus com coragem, com ousadia. Esses profetas, eles estão sendo tentados ser calados. E vai chegar um momento que os profetas de Deus serão mortos novamente. Esse tempo não tarda. Os profetas de Deus irão sofrer. Mas os profetas de Deus viverão com Ele.
eles podem nos matar aqui, mas a nossa vida lá já está garantida. Deseje o Senhor. Deseje a luz que é Jesus. Seja transformado para que o seu corpo seja luz e não trevas. Que nós possamos ser essas pessoas que não vivem uma vida somente religiosa. Que a nossa purificação não seja externa, mas interna. Que a gente não sirva o Senhor por religiosidade ou para receber elogios, não. Que a gente faça a vontade de Deus, porque nós desejamos fazer a vontade de Deus. Porque o nosso coração deseja o nosso Criador. E aí, 5 coisas que nós aprendemos hoje, eu só quero lembrá-las. A primeira é que quando verdadeiramente desejamos de todo o coração ver a Jesus, só então o veremos realmente. Quando desejamos o nosso Senhor, nós vemos Ele claramente. 2, vemos o que desejamos, e o que vemos é isso que nos tornamos. Assim como aqueles que são iluminados pela candeia se tornam como a candeia. Se nós desejarmos o nosso Senhor, nós seremos iluminados assim como Ele é iluminado. Nós seremos luz assim como Ele é luz. Porque a gente se torna aquilo que a gente deseja. 3, não adianta ter um exterior puro e um interior cheio de maldade e cobiça. 4, temos que ter cuidado para que a nossa pureza não seja externa, somente externa. E que não sejamos religiosos buscando receber elogios, mas estejamos mortos por dentro. Nós precisamos desejar o Senhor, para que a gente não seja morto, mas vivo e vivos nele. E por último, não vamos nos tornar um fardo dos irmãos, ou melhor, não vamos tornar o fardo dos irmãos mais pesado do que ele já é. Não podemos querer matar os profetas de Deus, calar os profetas de Deus para que eles não digam as verdades que a gente precisa ouvir. E não vamos impedir que outros entrem no reino de Deus. Que a nossa vida, ela seja uma vida onde o nosso testemunho, ele condiz com aquilo que a gente professa. E que nós possamos não só testemunhar na prática, mas também falar desse Jesus. Para que outros possam adentrar as portas do reino dos céus. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. Fique de pé e vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite. Nos faz refletir, Senhor, em cada coisa que nós ouvimos nessa noite. Em cada detalhe da tua palavra. Que ela seja verdadeira, real para nós, assim como o Senhor é verdadeiro e real para nós. Que possamos colocá-la em prática, Senhor. Não permite que sejamos religiosos, Senhor. Pessoas que cumprem determinadas regras simplesmente para serem vistos ou elogiados, sem contudo o nosso coração não está transformado pelo Senhor. Pelo contrário, Pai, nos transforma por dentro, para que venhamos te desejar e sermos luz tal qual o Senhor é luz. Que em nós não haja trevas, assim como não há trevas em Ti, Senhor. Deus nos fortalece e nos dá a condição de vivermos uma vida pura diante do Senhor, mas não externamente somente, principalmente internamente.
para que possamos viver a tua justiça e o teu amor. E uma vez vivendo esse amor e essa justiça, não tornarmos a vida dos nossos irmãos um fardo, pelo contrário, que nós possamos ajudá-los a viver essa caminhada. Que nós não queiramos, ó Deus, calar os teus profetas, Senhor, simplesmente porque eles falam aquilo que nos dói, que nos ofende, que é a verdade. Mas que ao invés de tentarmos calá-los, Senhor, por eles pregarem a tua palavra, que nós possamos nos moldar a palavra do Senhor. Deus, e que nenhum de nós, seja um impedimento para que outros venham a entrar no teu reino. Pelo contrário, que possamos pregar a tua palavra e viver a tua palavra verdadeiramente. Deus, em nome de Jesus, que nós, em nosso coração, nunca venhamos querer viver a nossa vida como se o Senhor não existisse. Porque tu, Senhor, é verdadeiro e real. E é o nosso Senhor. E, portanto, nós desejamos viver de acordo com a tua vontade, não a nossa. Nos faz não apenas desejar isso, mas viver isso. Que a nossa vida, Senhor, verdadeiramente seja tua e esteja em tuas mãos. E que todos nós venhamos cumprir a tua vontade. Faz assim, não apenas na minha vida, mas na vida de toda a tua igreja, Senhor. De todos os meus irmãos que agora estão aqui e que ouviram a tua palavra, mas não somente esses, mas também daqueles que acompanharam, Senhor, pelas redes sociais e aqueles que vierem a assistir posteriormente. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um. Toca no coração de cada um. Leva a tua palavra ao coração de cada um. Para terminar, Senhor, este culto, este momento, rogamos, Pai, que o Senhor nos leve em paz. Protege-nos, ó Deus, no caminho de volta. Que possamos sair daqui edificados com a tua palavra, refletindo em tudo aquilo que aprendemos e ouvimos. E que a nossa vida, Senhor, de hoje em diante seja totalmente diferente. Que possamos viver para ti, Senhor. Desejar o Senhor e nos tornar luz, como o Senhor é luz. Nos leva, nos protege, nos edifica e nos abençoa. É isso que rogamos, é isso que te pedimos, e isso, Senhor, que desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe, e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.